Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. General Luís Nunes da Fonseca e, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, queria expressar a grande consideração que temos pelo seu currículo que nos foi presente, que inclui um conjunto de condecorações, quer em Portugal, quer no estrangeiro. O Sr. General, aliás, assumiu o cargo de Comandante da Inspeção-Geral do Exército em 14 de junho de 2018 e, portanto, numa data ulterior em relação aos factos que mais apoquentam esta comissão de inquérito e, portanto, grande parte das perguntas que tenho para lhe fazer são baseados na sua longa experiência militar e de comando e para saber exatamente, que é aquilo que tem preocupado grande parte dos grupos parlamentares nesta comissão, se alguns factos que aconteceram correspondem a um procedimento normal, corrente, enfim, em procedimentos relativamente similares ou em relação a situações relativamente similares ou não. E começava por lhe perguntar o seguinte: na sequência daquilo que aconteceu em Tancos foram efetuados um conjunto de processos de averiguação e uma inspeção extraordinária aos paióis nacionais de Tancos. E tudo isto ficou concluído em cerca de 2 semanas, em 15 dias. Considera este prazo normal? Sr. Deputado, muito obrigado. Foram dimanadas instruções no sentido de, tanto quanto eu sei, desencadear os processos de investigação com a celeridade, portanto, que era necessária. E quando isso acontece, a instituição militar portanto, é a nossa norma, mobilizamos e, se for preciso, dia e noite, e fazemos as coisas, etc., no sentido de aprontar. Tínhamos prazos muito curtos e isso determinou exatamente esse trabalho muito intenso conduzido pelos investigadores. Foram nomeados uma série de investigadores para desencadear essas investigações e eles fizeram o seu trabalho e fizeram-no com todo o empenho, portanto, e profissionalismo. Muito obrigado, mas sem querer duvidar do empenho e da celeridade que se quis imprimir, aqui parece que esta celeridade, à primeira vista, pode parecer um bocadinho forçada. Já agora, considera que o afastamento, a exoneração dos senhores coronéis que eram comandantes para que não perturbassem as averiguações, foi essa a justificação então usada, também corresponde a um procedimento normal? Eu, sinceramente, nunca experienciei uma situação destas. Penso que também não é uma situação normal. O nosso general-chefe, ao tomar esta decisão, tinha com certeza elementos que nós não tínhamos. Portanto, nós podemos ter a nossa opinião. Podemos pensar que é excessivo ou que não é apropriado, etc. Mas isso é a nossa opinião. A partir do momento em que o chefe de IMANA emite a sua diretiva e as suas ordens, nós temos que as cumprir. E exatamente nessa perspectiva nós entendemos que o general-chefe, que tem um staff à sua volta e o apoia, inclusivamente apoio legal, estava convencido que seria a melhor forma de resolver a questão. Portanto, e nós, aí, quanto a mim, eu não tenho de discutir isso. Portanto, não discuti, não pus em causa isso. Mas, muito obrigado, Sr. General, mas de qualquer forma, dada a sua experiência especializada, de alguma forma poderia, é lícito considerar que alguns dos comandantes, dos senhores coronéis que foram exonerados temporariamente, pode-se dizer, pudessem constituir um entrave às investigações? A permanência no cargo, por si só, seria um entrave às averiguações? Foi a justificação que o general-chefe deu, exatamente para dar livre curso às investigações e não haver aqui elementos que pudessem eventualmente interferir nesta investigação. Penso que os nossos coronéis
Haveria outras formas de resolver, se calhar, a questão. O nosso general-chefe entendeu que essa era a melhor maneira e fê-lo sustentado exatamente em pareceres legais. Portanto, isso é que não nos podemos esquecer. Portanto, fê-lo sustentado em pareceres legais. Portanto, era isto. Não sei se respondi. Muito obrigado, Sr. General. Sem dúvida nenhuma, nós não pomos em causa a legalidade da decisão, não é isso que está aqui a ser aferido, mas eventualmente, digamos assim, o seu caráter extraordinário. E tão extraordinário que houve um conjunto de senhores generais que já aqui depuseram nesta comissão, que consideraram inclusivamente que a honra e a dignidade do Exército ficaram afetadas com essa decisão. O Sr. General não tem essa opinião? Sr. Deputado, eu permitir-me-ia não manifestar relativamente a isso. Pronto, procurarei dar o máximo de colaboração e responder às perguntas, mas... Muito bem. Considera também que, apesar dos factos, como já disse, não terem grande comparação, ou seja, não ter uma, digamos assim, uma lógica comparativa com outros anteriores, porque factos como estes nunca tinham sucedido, mas considera, mais uma vez, apelando à sua experiência especializada, que este processo de averiguações tenham dado origem a castigos disciplinares a um sargento e a um soldado? Isto é, não houve já a atuação de desfias parece que ficou completamente ilibada neste ápice de 15 dias. Sr. Deputado, as investigações são conduzidas de forma independente. Portanto, foram desenvolvidas atividades no sentido de apurar a verdade dos factos. Portanto, e eu não conhecendo o processo, acho que também não me devo pronunciar. Portanto, chegaram exatamente a essa conclusão, eventualmente, que havia um sargento e uma praça envolvidos. Depende do nível de empenhamento. A segurança não é absoluta, nunca é absoluta. Podemos ter um dispositivo fechadíssimo e seguro, pensamos nós no máximo, o mais possível, e depois haver alguém, por exemplo, que desmascara, vende segredos, portanto, pode ter acontecido isso, e parece-me que foi essa situação. Portanto, alguém disse, se isto é verdade, que esta noite não há rondas. Portanto, é muito estranho isto. É muito estranho como é que uma coisa destas é dita por um sargento que é um profissional. Esta noite não fazemos rondas e tal. Mas... Me permite, já agora, mais uma vez recorrendo à sua experiência especializada, um sargento por si só tem capacidade para determinar a inexistência de rondas que estão determinadas hierarquicamente acima dele? Não, nós temos normas de execução permanente, temos tarefas a cumprir e elas têm que ser cumpridas. Se isso dizia, portanto, estavam nas normas explicitadas que deveriam ser executadas rondas, só restava, era exatamente cumprir. Por isso é que, a ser verdade isso, nós estranhamos muito, quer dizer, de facto é preciso haver aqui mais alguma coisa que estava aqui envolvida, não é? Que permitiu e deu aso a essa situação. Porque basta haver uma falha no dispositivo de segurança, não é? Alguém que transmite um segredo, abre uma porta, etc, e pode acontecer. Muito obrigado. Nos mesmos processos de averiguação e todos os processos, as investigações que foram feitas, na altura, apontam para um conjunto de falhas estruturais na segurança dos paióis. E, contudo, a conclusão é o arquivamento dos processos. Parece existir aqui algum paradoxo. E eu queria que o Sr. General, se lhe fosse possível, comentasse o eventual paradoxo ou a sua inexistência. Eu não sei se os processos foram, portanto, encerrados. São que temos. Quando isto acontece, obviamente que... Foram arquivados. Foram arquivados. Não sei porque aconteceu e não tenho resposta relativamente a isso.
Portanto, de facto, isto não quer dizer que todas estas anomalias e deficiências não sejam depois devidamente tratadas e analisadas e no sentido de serem colmatadas, não é? Sr. General, nós compreendemos, o Grupo Parlamentar do PSD compreende perfeitamente algumas dificuldades que terá, funcionais até diria, em relação a pronunciar sobre factos sobre os quais não esteve envolvido diretamente. Mas compreenda que com os dados de experiência comum, que é nossa, a ideia de que surgiu um facto inusitado, um facto extremamente perturbador no seio da instituição militar, que é uma instituição que nos merece o maior respeito e onde, em princípio, este tipo de situações não ocorreriam. Um inquérito de 15 dias, a exoneração dos comandantes, a readmissão, a nomeação, a renomeação desses mesmos comandantes, o castigo de um praça e de um sargento, e depois algumas declarações do Sr. General Rui Visco Duarte a dizer que o caso estava encerrado, dá a ideia, passo a expressão, que se quis pôr uma pasada para cima do assunto. E isso é algo que perturba e que, de alguma forma, estará na origem de um conjunto de especulações ou ilações, eventualmente até indevidas, que se proporcionaram na praça pública. E isto não lhe oferece nenhum comentário, Sr. General? Eu tenho a certeza que o General-Chefe estava, de certa forma, com, digamos, a intenção do nosso General-Chefe era exatamente resolver a questão, a procurar aclarar a situação o mais rapidamente possível. Portanto, havia aqui questões que era preciso apurar, responsabilidades, etc. E foi isso que determinou exatamente Eu acho que não houve mais nenhuma intenção, nem pode haver, do Comandante do Exército que não seja resolver a questão e apurar os responsáveis. Não era exatamente para escamotear isto e parar e esconder tudo. Não. Um facto destes afetou-nos a todos e nós pretendíamos efetivamente clarificar quem foram os responsáveis e porque é que sucedeu. Não posso pensar de outra forma que o chefe, o comandante do Exército tenha procedido com a intenção de rapidamente esconder tudo. Muito obrigado. Teve ocasião alguma vez de falar com o Sr. General Rui Visco Duarte sobre estes factos que estão agora aqui a serem investigados por esta Comissão de Inquérito? Não tive, não. A minha cadeia hierárquica era o comandante do CFT, o comandante do CFT é tenente-general, portanto relaciona-se com o general-chefe através do Conselho Superior do Exército, portanto eu estava no patamar abaixo, portanto, não tive. Muito obrigado. Disse há pouco, respondendo aqui nesta Comissão de Inquérito, respondendo ao Sr. Deputado Ascenso Simões, que quando tomou posse em junho, perguntou ao Sr. General-Chefe se deveria ou não, já no exercício das funções para as quais tinha acabado de ser nomeado, se deveria iniciar uma investigação. E o Sr. General-Chefe disse-lhe que não. Pode-nos fundamentar essa resposta? Primeiro, porque a pergunta, ou seja, porque é que pediu ou porque é que perguntou se deveria fazer essa investigação e que fundamentação é que lhe foi dada para que essa investigação não fosse feita? Eu, como inspetor-geral do Exército, tenho, portanto, o meu chefe direto é o general-chefe. Portanto, eu, antes nas funções de comandante de brigada é que tinha o CFT. Portanto, eu tenho despacho direto com o general-chefe e perante este facto que, mais uma vez, eu ouvi na comunicação social, liguei-lhe e perguntei-lhe se... Perante este facto, agora peço desculpa que não percebi, perante este facto? Sim, já não me lembro o que é que foi. Pois, se era preciso tomar alguma ação da parte da Inspeção-Geral do Exército. Portanto, sentiu a necessidade de atuar de forma proativa em relação a essa recuperação de material e fez a pergunta ao seu superior hierárquico sobre se isso merecia ou não uma investigação. Não sentia necessidade. Eu disponibilizei a inspeção exatamente para que o nosso general se entendesse. Portanto, é normal. Há um evento qualquer, nós somos os olhos e os ouvidos e a primeira
digamos, o primeiro órgão que vai para o terreno tentar clarificar as circunstâncias da ocorrência. Portanto, foi assim com casos anteriores. Portanto, desencadeia-se logo uma inspeção no sentido de saber as circunstâncias e ver exatamente para fundamentar e para esclarecer o general-chefe. Nós atuamos de acordo com as ordens dele. Foi isso. E foi-lhe dada alguma fundamentação para que não atuasse enquanto nessas novas funções? Não. Não foi. Não. Para além do dever, que obviamente não está aqui em causa, de acatar as ordens do seu superior hierárquico, não considerou estranho essa negação de iniciar uma atividade a sua atividade inspectiva em relação a este facto que é muito importante, e é tão importante que estamos aqui hoje a discuti-lo nesta comissão de inquérito? Eu disponibilizei, falei com o nosso general-chefe e disse, olha, o meu general deseja que a inspeção desencadeie alguma ação. Portanto, ele disse, não, isto não é necessário. Eu, portanto, não explorei esta situação, não é costume. Portanto, o general-chefe decide e, efetivamente, tem as razões para isso, tem o conhecimento, tem a informação e sabe exatamente, portanto, como é que deve atuar, fundamentalmente. Quando ele tem dúvida, eles têm o seu Conselho também. O Conselho Superior do Exército é um órgão de conselho em que ele reúne exatamente os mais próximos e debate, apresenta a questão e ouve os elementos do Conselho. É que, com todo o respeito e aliando-me das suas funções específicas à data, parece existir aqui um padrão por parte da atuação do Sr. General Rui Visco Duarte, que é um padrão de resolver tudo, depressa e bem, há pouco quem, mas de forma até, poderia dizer, precipitada, exonerar comandantes e depois renomeá-los, depois, pura e simplesmente, dizer que a questão não é importante, a tentar menorizar tudo aquilo que se passou e depois, inclusivamente, quando o material é recuperado, nem sequer proceder a uma investigação como seria normal e curial e se calhar até mais, correspondendo aos procedimentos, teria sido melhor tê-la feito. E, portanto, eu peço desculpa, obviamente que não se pode pronunciar sobre esta matéria, mas julgamos que existir aqui um padrão de alinhamento, de menorização e até, de alguma forma, como um outro general já aqui disse, nesta comissão de inquérito, até cedência eventual ou uma qualquer pressão política nesse sentido. Eu, na qualidade de inspetor, julgo que nós temos diferentes maneiras de reagir e atuar. O nosso general-chefe é uma pessoa extremamente competente e compenetrada e preocupada com as questões. Reagiu de forma diferente do que... Mas acho que é um bocadinho o padrão dele, a forma dele... A personalidade dele é impulsivo, é um bocadinho, mas acho que não podemos levar isso a mal, porque pronto, as pessoas são assim. Os senhores deputados sabem perfeitamente as circunstâncias que estiveram na base da exoneração e da oposição dos outros generais do Conselho. Portanto, é um bocado isto. Muito obrigado, Sr. General. É que o ponto é exatamente esse, inclusivamente um outro senhor general que aqui já esteve disse que aquilo que foi feito não corresponde a essa lógica da personalidade do Sr. General, que ele a partir de um determinado momento atuou de outra forma. Tenho mais uma pergunta para o Sr. General que tem a ver com o facto de que a lista do material roubado surgiu num órgão de comunicação social estrangeiro. Uma vez mais apelando aos seus dados de experiência especializada, tem algum comentário a fazer a este facto? Ali nós conhecemos o material roubado e que, pelos vistos, havia até dúvidas da parte do Exército de que qual era o material que tinha sido roubado e qual o que não teria sido, veio publicado num órgão de comunicação social estrangeiro. E eu queria ouvir o seu comentário sobre isto. Muito obrigado, Sr. General, agradeço as suas respostas.
Sr. Deputado, esta questão é uma falha de segurança, portanto, lamentável, porque os dirigentes, a cúpula do Estado têm o direito e têm exatamente a obrigação de saber os contornos. Agora, isto aparecer num órgão de comunicação social fora, no estrangeiro, é lamentável, é indício de falta de sentido de Estado e, portanto, negligenciar os mais elementares procedimentos de segurança. Portanto... Muito obrigado, Sr. General.